Boa noite, os irmãos. Graças a Deus pela oportunidade nesse culto de oração de abrirmos a palavra de Deus e meditarmos a respeito do assunto importante em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade. Provação é uma bênção de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Tiago, capítulo 1, Tiago 1. Leremos do versículo 2 ao versículo 8. Tiago 1, do versículo 2 ao versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dará liberalmente, e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de um lado ao outro e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Provação, irmãos. Provação é uma bênção de Deus. Provação é diferente de tentação, e nós vamos abordar primeiro alguns aspectos para entrar propriamente no nosso texto. Primeiro, quando nós enfrentamos alguma dificuldade, geralmente nós nos lembramos de Deus. O homem procura viver longe de Deus, mas quando a coisa aperta, ele procura a presença de Deus. Deus permite que nós enfrentemos provações a fim de louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Ele permite então que nós, nesses caminhos difíceis, ao invés de reclamarmos, possamos louvá-lo. O caminho que Deus nos coloca é o caminho que agrada ao Senhor. O exemplo mais clássico de provação nós temos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, quando Adão e Eva, colocados no jardim do Éden, são provados por Deus. No capítulo 2 de Gênesis, lá no versículo 15 ao 17, diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus não proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu ao homem a livre escolha, colocou ele no jardim para que pudesse cuidar, guardar e aproveitar da comunhão com Deus. E ali no capítulo 3, dos versículos 1 ao 6, narra assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que disse Deus? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis ele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Então Deus mostrou a sua vontade ao homem. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu o livre-arbítrio ao homem. O Senhor não considerava o homem como um bonequinho, como um robô ou como um marionete. Por quê? Porque Deus criou o homem para ter comunhão com o Senhor e deu o livre-arbítrio de escolher em obedecer a Deus, que é fazer a vontade de Deus, ou desobedecer a Deus, que é fazer a vontade do homem. Então Deus, ele deu a condição do homem de ter uma comunhão perfeita, mas aqui, como nós lemos, Satanás sugeriu de que o homem poderia comer do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal para ser igual a Deus, que Deus não queria que o homem fosse igual a Deus. Então Deus deu a escolha ao homem. 1 João 2,16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do homem, não é do Pai, perdão, mas é do mundo. Ou seja, o homem, com a sua concupiscência da sua carne, dos olhos e tudo que o mundo coloca, a soberba desse mundo, esses prazeres momentâneos, afastam de Deus. Então, o homem escolheu afastar-se de Deus. Por quê? Porque a desobediência provém do homem e não de Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Em 1 Coríntios 10, 13 diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará o escape para que possais suportar. Então, Deus nos garante, irmãos, em meio às tribulações, que Ele estará presente conosco e Ele vai nos permitir a tribulação até o ponto de nós suportarmos. E no momento que Deus sentir que nós não suportamos mais, Ele vai nos dar o livramento, Ele vai nos dar o escape, né? Mas Ele quer, dentro dessa provação, o nosso bem. E aqui nós vemos que Deus busca a comunhão perfeita com o homem, mas o homem não quer a comunhão com Deus. E quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 13, nesse contexto da provação, ele diz que não vem de Deus. Essa provação, ela não é o mal de Deus, perdão. Ela vem de Deus, mas não para o nosso mal. É um desejo de Deus aproximar-se de nós através da provação. E no nosso capítulo 1 de Tiago 1, versículo 13 e 14, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então o versículo 14 aqui fica claro que a tentação, ela se origina quando nós, através dos nossos pensamentos, somos dominados por esse pensamento. E eles nos levam a lugares que nós não deveríamos ir e não deveríamos ceder à tentação. E aí nós tomamos decisões baseadas nos nossos desejos. Então, quando nós tomamos decisões baseadas nos nossos desejos, é que aí são tentações. Então, Deus não pode tentar ninguém conforme Tiago está dizendo, mas cada um é tentado quando enganado pelas suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. Então, Deus não deseja o mal de seu filho quando Ele nos prova. Então, Deus nos prova, Deus não nos tenta, Deus quer nos aproximar cada vez mais dele com a provação. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que em tudo, como nós, foi tentado, mas não pecou. Cristo foi tentado, se o irmão lê lá o capítulo 4 de Mateus 4, de 1 a 11, mostra Satanás tentando ao Senhor Jesus Cristo 3 vezes. E nas 3 tentativas de tentar, que Satanás tentou o Senhor respondeu a Satanás como? Está escrito. Ou seja, a forma do crente, do salvo em Cristo Jesus, responder às tentações é através da palavra de Deus. E diz lá no versículo 11, depois de Satanás ter tentado ao Senhor, ele o deixou. Por quê? Porque a palavra de Deus foi mais forte, ela predominou. Então, quando nós estamos baseados na palavra de Deus, quando vier a tentação sobre nós, nós vamos estar firmes, nós não vamos ceder à tentação. E quando vier a provação que vem de Deus, através da palavra de Deus, nós também vamos estar firmes para aguardarmos o tempo de Deus e fazermos a vontade de Deus e nos aperfeiçoarmos na comunhão com o Senhor diante da provação. 1 Timóteo 2,14, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, com todos esses versículos, irmãos, fica claro que Adão pecou consciente, ele desobedeceu a Deus por vontade própria, por sua escolha, porque Deus deu o livre-arbítrio.
Assim como nós também, irmãos, procedemos em relação à tentação, quando nós cedemos em razão das concupiscências da nossa carne, dos nossos olhos, e também na provação nós falhamos, por quê? Porque nós desobedecemos a palavra de Deus, que está rica de promessas, que Deus está conosco para nos sustentar em meio a essas dificuldades. Então, não confunda provação com desobediência. Desobediência é um desrespeito que nós causamos por nós não crermos na palavra do Senhor. Nós criamos uma situação deliberada para desobedecer ao Senhor. Provação são os problemas externos que nós temos que enfrentar e que nós precisamos superar para continuarmos obedientes à palavra de Deus. Não são coisas definitivas, são passageiras, momentâneas, mas nós precisamos ficar firmes. E tentação, Tiago deixa bem claro no versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E ele segue no versículo 15, depois havendo a concupiscência concebido dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, ou seja, gera a perda de comunhão com Deus. Então a tentação está claramente mostrada aqui também. Então aqui no nosso capítulo 1 de Tiago, dos versículos 2 a 8, Deus está falando não de tentação, mas de provação. Ele está tratando da prova sobre a vida do salvo, no sentido disso ser uma bênção para nós. Ah, mas ser provado por Deus é uma bênção? É, e nós vamos ver por que é uma bênção. Nós analisaremos 3 aspectos que contribuem diretamente, através da provação, para nossa vida, como sendo uma bênção de Deus. Primeiro, versículo 2. As provações motivam a verdadeira alegria. E diz Tiago, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então aqui é provações, porque está vindo de Deus. Então quando as provações graves surgem sobre nossas vidas, muitas vezes elas nos trazem desespero, nos desanimam, nos tiram a alegria. Essa é a tendência normal do ser humano, de sentir-se derrotado, desanimado e perder a alegria por causa dos problemas. Mas aqui Tiago está dizendo, tem alegria nas provações. Por quê? Porque isso vem de Deus e Deus tem um fundamento nessa provação. Então, através do sofrimento, nós chegamos ao verdadeiro gozo espiritual. Por quê? Porque será que Deus quer o nosso mal? Será que Deus tem prazer em fazer-nos sofrer? Não, porque Deus quer mostrar para nós a felicidade nas provações. Porque está além do problema, está além da falta de dinheiro, está além da falta de saúde, está além da falta de alimento, está além dos problemas de relacionamento social, de relacionamento pessoal. A presença do Senhor na provação, porque nós somos salvos em Cristo Jesus, ela tem que mudar o nosso pensamento em relação a esses problemas, porque nós somos salvos e nós temos a presença do Senhor. Então essa é a maior alegria para o crente. Por isso que Deus muitas vezes nos manda provas duras sobre a nossa vida para que nós possamos nos aproximar mais dele, para que nós possamos consagrar-nos mais em relação à alegria de ter a presença do Senhor em meio a essas tribulações. A certeza de que Ele está conosco e nós darmos graças por tudo aquilo que Deus tem permitido e tem feito em meio a essas situações difíceis. O rei Davi, em meio às provações, ele sempre manifestou em seus salmos a alegria da presença do Senhor. Por quê? Porque produzia nele um gozo, uma alegria, um gozo espiritual. Salmos 42:5, porque estás abatido a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ou seja, a alegria do Senhor vai me dar a salvação. E ele continua ali no capítulo 42, versículo 4. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então Davi entendia, e ele mostrou através do salvo, que ele precisava louvar a Deus mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio à situação difícil. E ele diz ali
E no Salmo 51 também, depois de pedir perdão a Deus sobre o pecado em relação a Betseba, versículos 11 e 12 do Salmo 51, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então Davi pedindo a Deus que mantivesse, mesmo ele tendo pecado, o Espírito Santo de Deus, onde ele encontraria a verdadeira alegria, porque a presença do Senhor, irmãos, em meio às dificuldades, é a alegria do crente. A presença através do Espírito Santo que habita permanentemente no salvo, nesse tempo da dispensação da graça, ela é a constante alegria em meio à provação. Mas nós não podemos deixar de lado o Espírito Santo ou oprimirmos esse Espírito, deixar que ele plenamente domine a nossa vida para que nós possamos ter a alegria do Senhor. Romanos 5,13, ora, o Deus de esperança vos encha de gozo e de paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Miserável é o crente que não permite que o Espírito Santo domine a sua vida em tempos de provação e em tempos de agonia. Miserável aquele que deseja alegria com seus próprios meios e com as coisas passageiras desse mundo. Nós temos, irmãos, a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, e através da oração, do meditar na palavra, nós temos condição de buscar no Senhor, em meio às provações, a alegria. Então esse é o primeiro ponto, em termos de ser uma bênção. A provação nos dá a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Em segundo lugar, versículos 3 e 4, as provações fazem os crentes de fibra. Versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então as provações formam o caráter cristão, nos tornam mais fortes, mais puros, mais santos diante de Deus em meio às provações. Estamos agora em tempos de Olimpíadas. Nós temos ali aqueles halterofilistas, aqueles camaradas que levantam um peso. Para eles levantar, suportar um peso de 50, 100, até tem uns que chegam quase a 200 quilos, para ele fazer isso, ele precisa se preparar previamente, fisicamente, para suportar. Caso contrário, quando ele vai tentar, ele não vai conseguir levantar. No ciclo escolar, nós não podemos fazer o segundo ano sem ter passado pelo primeiro, porque o primeiro é a alfabetização. Nós não podemos concluir o nível do segundo grau antigo, que hoje mudou o nome, nem sei como que se chama, mas é o segundo grau antigo. Nós não podemos fazer o segundo grau sem ter passado pelo primeiro. Não podemos fazer uma faculdade sem primeiro ter conseguido o segundo e primeiro grau. Então isso são coisas naturais. Desta forma, irmãos, as provações, quando surgem, elas formam o nosso caráter cristão. Mas alguém pode reclamar, mas Deus só me manda a provação. Por quê? Porque é através das provações que nós vamos formando o nosso nível espiritual. Versículo 3, a prova da vossa fé opera paciência. Então a fé é a base da vida cristã. A fé é que resulta na perseverança. Ele diz a prova opera a paciência aqui, perseverança. Então nós vamos perseverar se nós permitirmos que essas provas, através da fé, nós nos mantenhamos firmes, fiéis. Lucas 17, 5, 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E o Senhor disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela obedecerá. Então, quando nós pedirmos fé para o Senhor, como os apóstolos pediram aqui, tenha certeza que Deus vai mandar prova. Porque para provar a fé, para ter essa fé que diga para a moreira para se lançar lá no abismo, precisa ter fé. E como tu vai ter fé se tu não vai construir isso em meio às provações? Então as provações sobre nós são necessárias nesse sentido. Para, versículo 3, prova da nossa fé. 1 Pedro 6, 1, 6 e 7. Em quem
vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um momento contristado com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a fé do crente, irmãos, conforme Pedro está dizendo aqui, ela é confirmada na provação. Ela não pode sucumbir em meio à provação. Nós vamos sofrer, sim, mas nós vamos descansar no poder de Deus, na certeza de que estamos desenvolvendo a nossa fé confiando no Senhor. E é uma fé real, uma fé que dura em tempos de dificuldade até que o Senhor nos leve para estar com Ele. Porque nós precisamos verdadeiramente manifestar que somos salvos. Então, quando Deus nos prova e nós sucumbimos, como nós vamos mostrar a nossa certeza de salvação? É através da provação, da fé na provação, que nós vamos mostrar que somos verdadeiramente salvos. Perseverança. O que é perseverança? É a capacidade de suportar a situação difícil sem recuar, olhando para frente, olhando para Cristo. Os imaturos espiritualmente olham para trás, mas aquele que é maduro espiritualmente, que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, esse olha para frente. Por quê? Porque ele persevera. Então, a doutrina da perseverança é claramente difundida na palavra do Senhor, aonde os santos, eles estão confiados, estão baseados nas promessas do Senhor. Aquele que começou em vós a boa obra há de completar até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Não está dizendo que nós não vamos ter problemas, mas está dizendo que nós vamos crescer espiritualmente se estivermos em comunhão com o Senhor. A prova da vossa fé vai nos dar o crescimento. Nunca se acha, irmão, maduro o suficiente em meio à provação. Cresça espiritualmente com a adversidade. Busque o Senhor através da sua palavra. Persevere, para que nós possamos dar razão da nossa fé às pessoas que não conhecem. Porque aquele que começou a obra está dia a dia aperfeiçoando, está completando até a glória. Hebreus 10:36 diz: porque necessitais de paciência, perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então muitas vezes nós reclamamos: mas eu sou fiel, eu tenho feito isso para o Senhor e o Senhor só manda dificuldades para mim. Alcançar a promessa só através da fé provada. Quando? No tempo do Senhor. Então a nossa fé é provada e ela precisa ser aprovada para nós alcançarmos a promessa. Nós já vimos numa outra mensagem lá de Hebreus 11, muitos daqueles da galeria da fé foram fiéis e não alcançaram a promessa nesse mundo, mas alcançaram quando chegaram na presença do Senhor. Então a impaciência nos leva à incredulidade de confiar nas promessas e o poder de Deus. Leiam de novo Hebreus 11, sobre aquela galeria da fé, todos aqueles que perseveraram, olhando para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículos 22 e 23, diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então aqui está dizendo Tiago, ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Por quê? Porque aqueles que ouvem e não obedecem, eles se enganam a si mesmo. Mas aquele que considera atentamente a lei do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e agradável, lei da liberdade, e nela persevera, este será bem-aventurado por realizar a vontade de Deus. Então o salvo que persevera na piedade e nas disciplinas espirituais em meio às dificuldades, ele será abençoado por Deus com a própria perseverança. Então quanto mais perseveramos, irmãos, na vida cristã, mais Deus concede as suas bênçãos sobre nós. E Ele permite assim, irmãos, de nós continuarmos ficando sempre firmes na palavra do Senhor, perseverando, sendo crentes de fibra através das provas.
Nós temos Abraão, Deus havia prometido que da sua descendência com Sara, ele daria um filho. E o que aconteceu? Deus tardou, porque Deus tem um tempo diferente do nosso tempo, não o tempo de Abraão. E Deus tardou em dar o filho a Abraão. O que fez? Ele, pela sugestão de Sara, coabitou com Agar e teve um filho, que foi um grande problema, uma grande consequência sobre a sua falta de perseverança, falta de paciência. Foi algo indesejável sobre o seu lar. E até hoje o povo de Israel sofre com os problemas lá no Oriente Médio em razão dessa descendência indesejável. Então, através das tribulações e provações, é que o Senhor desenvolve a nossa paciência, o nosso caráter de perseverança. E aí nós vamos ser servos fiéis. Não que Abraão não foi fiel, mas ele teve esse contratempo na vida dele por não perseverar e aguardar o tempo do Senhor. Confiar nas promessas do Senhor. Ela não é tardia nunca. O Senhor tem um tempo para cumprir e nós devemos, através da sua palavra, entender. E aí nós seremos crentes de fibra. Versículo 12 aqui do nosso texto de Tiago 1. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, a prova, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então todo salvo em Cristo Jesus que perseverar em meio às provações, às tribulações, será abençoado e receberá a coroa da vida, como está dizendo aqui, que Deus prometeu aos que pela fé perseveraram diante das aflições, diante das enfermidades, diante das perseguições e diante de tantas outras provas que tiveram sobre a sua vida. Vão receber um galardão quando chegar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por perseverarem diante da prova. É uma bênção, irmãos. Além da salvação, da vida eterna, temos aqui a promessa do Senhor diante da provação. Então é uma bênção, a aprovação é uma bênção. Deus vai nos abençoar com uma coroa, a coroa da vida que vai dar aquele que perseverou, reconhecer que foi servo bom e fiel. Entra no meu gozo. Que nós possamos, irmãos, ser irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como aqui Tiago está exortando. As provações como sendo uma bênção de Deus, então, em primeiro lugar, motivam a verdadeira alegria. Segundo, nos fazem crentes de fibra. Em terceiro e último, as provações induzem a sabedoria divina. Versículos 5 ao 8. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada para uma e outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Induzem a sabedoria de Deus. Ou seja, o Senhor pode conceder sabedoria na dependência do crente na vontade do Senhor. Tiago 5 diz, peça a Deus. Tiago exorta aos destinatários aqui da carta que ele enviou e também a nós, irmãos, para pedirmos em meio às dificuldades sabedoria ao Senhor, porque só do Senhor vem a sabedoria. A sabedoria é uma necessidade em nossa vida através de quem? De Jesus Cristo, porque é dele que nós adquirimos. Então, somos salvos? Somos. Peçamos sabedoria ao Senhor em meio às provações. O livro de Provérbios, ele é um livro repleto sobre esse assunto de sabedoria. Adquirir e compreender a sabedoria. Provérbios 1:5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 4:5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, e nem delas te aparte. Tiago 5 aqui fala sobre esse assunto. Peça a Deus, porque é Ele. Então aquele que escolhe obter sabedoria de Deus, ele vai ser abençoado por Deus. A sabedoria, irmãos, é algo que nos ajuda a entender os propósitos de Deus e a suportar, em meio às dificuldades, todas essas provas,
para trazer glória a Deus. Por quê? Porque Deus nos dá sabedoria. Ele é o princípio da sabedoria. Então, quando nós pensamos como Deus pensa, nós vamos suportar toda e qualquer dificuldade, porque estamos cheios da sabedoria divina. Peça a Deus, não peça ao homem, não peça a um livro de autoajuda, peça a quem pode dar. Então somente teremos vitória sobre as provações se nós continuarmos crescendo espiritualmente, em sabedoria, em conhecimento, em estatura espiritual. E dessa forma, irmãos, estaremos no gozo de Deus, glorificando o Senhor em nossas vidas. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Apesar de nós estarmos numa batalha espiritual, Satanás, irmãos, não tem poder, autoridade nenhuma sobre o crente em Cristo Jesus. Porque quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo e ao Espírito Santo de Deus nos guiando, nós vamos vencer toda e qualquer provação e toda e qualquer tentação que Satanás possa colocar na nossa mente, no nosso coração, duvidando do poder de Deus, de que Deus nos ama, de que Deus é bom para conosco. Deus nos deu a sua palavra para nos guiar, o seu Espírito Santo para nos capacitar e o privilégio, irmãos, de nós nos aproximarmos do Senhor através da oração, através da meditação na sua palavra a qualquer momento, para buscarmos a sabedoria necessária e enfrentarmos todas as dificuldades que possamos enfrentar nesse mundo, Deus. E se é uma prova, dê graças a Deus, porque vem de Deus e Deus vai nos abençoar. Quando nós somos gratos a Deus através do que Ele nos coloca, Deus vai ser glorificado e Ele vai ter o prazer em nos abençoar. Hebreus 10:38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus diz, a minha alma não tem prazer nele. É Deus, então, irmãos, que permite as tribulações, as provações. Estejamos seguros no amor do Senhor. Tenhamos o gozo. Fiquemos firmes na sua palavra, nas suas promessas. Sejamos sábios. Cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de glorificarmos a Deus em meio às provações. Que possa ser o meu desejo como salvo e o teu desejo como salvo. E aquele que nos acompanha pela internet, rede social, e tem vivido nesse mundo de dificuldades, sem esperança, em meio a tuas tribulações, o meu desejo é que tu possas colocar a fé, ter a fé em Cristo Jesus, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Tu não vai deixar de ter os problemas, as dificuldades, mas tu vai ter a promessa da presença do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terás, além da vida eterna, a presença do Senhor através do Espírito Santo, para que possa te sustentar, te dar sabedoria, para que tu possas tomar decisões e passar por todas essas adversidades e principalmente trazer glória a Deus. Então o meu apelo é que tu possa nos procurar e nós te mostraremos através da palavra de Deus como tu pode aceitar Jesus Cristo como Salvador e ter o Espírito Santo de Deus para que possa suportar todas as dificuldades que enfrentarás nesse mundo mau. Nos procure e nós te mostraremos através da palavra do Senhor. Que Deus possa, com a sua palavra, ser glorificado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito que habita em nossos corações e que a nossa leve e momentânea tribulação possa produzir frutos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Que nós possamos estar sempre alegres em meio às tribulações e provações, tendo a sabedoria que vem de ti, ó Deus, a presença do teu Espírito que nos guia diante de todas essas circunstâncias adversas, ó Deus, e crescermos principalmente espiritualmente, sermos crentes de fibra e mostrarmos às pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Salvador como vale servir um Deus que nos salvou e que nos sustenta em meio a um mundo iníquo, um mundo que não busca a Ti, ó Deus, mas que nós possamos mostrar através da nossa vida a necessidade que essas pessoas têm também de salvação. Obrigado por tudo aquilo que Tu tem permitido, concedido sobre a minha vida e que eu possa perseverar, honrar e glorificar o Teu santo nome. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.